dia 2 de julho. Início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Com a Santa Ceia do Senhor, o muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 2 de julho. Propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para a troca de coração. A primeira acontece às 7 da manhã, em São Paulo, depois às 9, 15 e 19h30 em todos os nossos templos. Amanhã eu terei a alegria de estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com a reunião para a renovação da mente. Agora, domingo, o grande dia. Ah, que bênção! Eu gosto de dizer que esse é um período muito especial para mim. Porque eu que estou aqui para ajudar as pessoas, eu vejo o mover de Deus de uma forma que me edifica demais. Eu tenho visto a uma boca só, nos 52 dias, nos 52 dias, nos 52 dias. Pode ver, sempre você ouve isso. Nos 52 dias, nos 52 dias, nos 52 dias. Eu gosto demais disso. Porque qual é a minha recompensa? Ver a mudança das pessoas. Deus me deu um povo para cuidar. Então, o que edifica a minha fé? Qual é a minha grande recompensa? O meu presente, a bênção da minha vida, é ver Deus transformando as pessoas. Aquilo que Ele me mandou fazer, fale, e eu estou falando. E aí você tem o resultado, né? Isso é muito edificante. Quando eu ouço que um testemunho que aquela pessoa foi transformada, ela está vivendo um novo tempo, e os 52 dias proporciona isso às pessoas. Porque é um desafio, são 52 dias, são passos de fé, é uma entrega. E o que acontece nos 52 dias que faz com que tantos milagres aconteçam? Essa mudança espiritual. Porque a pessoa está ali, todo dia ouvindo a palavra, porque são 52 dias, então ela está todos os dias. Ela está jejuando toda semana, todos nós juntos. Então, ela vai se aproximando de Deus. E o que acontece quando uma pessoa se aproxima de Deus? Ela é abençoada. Exatamente isso. Quando você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você, e então você vive milagres. E sempre vive milagres. É impossível não viver uma mudança, uma transformação. Porque é a unção, é essa unção que é derramada de restauração. 52 dias para a restauração. O que o livro de Neemias fala? De restauração. O que você precisa? De restauração, de reconstrução, de restituição de anos. É isso que aconteceu com Israel.
Então, a unção dos 52 dias, a unção que é derramada é essa. Todos que entram por esse portal, que é os 52 dias, têm a vida restaurada, porque é essa unção que é derramada diariamente durante os 52 dias. É uma unção de restauração, de reconstrução, de restituição, de anos, porque por 120 anos as muralhas ficaram no chão. E em 52 dias, é inexplicável isso, gente. É inexplicável. Se você vê o tamanho da obra, a destruição, os anos em que aquilo ficou lá, foi deixado, abandonado. Muitos até desistiram, porque já não acreditavam naquilo. Mas quando Deus colocou no coração do Neemias que ele ia restaurar, e ele se colocou com toda a determinação e foi altamente eficiente, porque ele não desistiu. E ele sofreu muitas pressões. E eu costumo ouvir as pessoas dizerem isso, que elas sofrem muitas pressões nos 52 dias. Mas é verdade. Porque o mal sabe, como nos dias do Neemias sabia, que a obra era muito grande. Deus opera. Deus operou na vida do Neemias, na vida do povo. Então, ele luta para levar as pessoas a desistir. Mas Neemias não desistiu. E foi até o fim. E inacreditáveis 52 dias, o que não havia sido feito por 120 anos, foi realizado, foi materializado, foi transformado. Então é o que Deus está falando. Ele vai fazer. Se você se lançar, a unção dos 52 dias, o poder que é derramado nos 52 dias é esse, para restaurar. Se você precisa de uma restauração, é restauração que você vai viver. Você pode ler o livro de Neemias e com certeza, à medida que você vai lendo, você se edifica tanto. Eu sempre sou muito edificada lendo o livro de Neemias, porque é um livro de milagres, de superação, de restauração, de reconstrução. Sabe, mostra que tem jeito, tem saída. Por mais que uma coisa tenha ficado lá, estagnada por anos, quando você se volta para Deus, aquilo é mudado. Aquilo é transformado. E Deus quer que isso entre. Tome conta de você, do teu espírito. Porque é o que Ele vai fazer se você tomar a decisão que precisa ser tomada. De se voltar para Ele, de se lançar nele, sabe? De se aproximar dele como nunca. E à medida que a sua vida espiritual vai sendo fortalecida, toda a sua vida vai sendo transformada. Domingo, 52 dias. Em todos os nossos templos. Vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor e vamos realizar o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. E aí não paramos mais. Vamos de glória em glória e sempre para uma glória maior. Porque assim tem sido. Uns 52 dias tem sido melhor do que o outro, porque um ano tem sido melhor do que o outro na nossa vida. E não vai ser diferente esse ano. Nós vamos experimentar de forma estrondosa, vai ser estrondoso o que Deus vai fazer. Eu gosto disso, está escrito que ele virá como uma inundação, e ele vai vir mesmo, como uma inundação de bênçãos na nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos ler aqui, em Neemias 1, no mês, as palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens
E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E aí ele fala, aí vem a oração dele. Aquilo foi muito forte para ele. Ele era copeiro do rei, em Suzã, na fortaleza de Suzã. Ele servia diretamente o rei. E aí ele ficou sabendo, ele nunca tinha estado lá. Aqueles que tinham sobrevivido ao cativeiro estavam, assim, numa condição precária, humilhante, decadente. Estavam destruídos, a cidade destruída. Era só vergonha. Vergonha e humilhação. Então, as portas da cidade tinham sido queimadas pelo fogo, destruídas pelo fogo. Os muros estavam no chão. Os inimigos tinham se aproveitado daquela situação. O povo estava gemendo. Aquilo foi forte demais para Neemias. Quando ele ficou sabendo daquilo, aquilo moveu o coração dele. Sabe quando você fica sabendo de algo e você pensa, eu não posso conviver com isso. Eu não posso ficar aqui sem fazer nada. Não, eu não posso. Não. Algo tem que ser feito. Sabe quando a pessoa olha para a vida dela e diz, gente, eu não tenho que viver assim. Eu olho para cá, está destruído, eu olho para lá, está destruído, a minha vida está destruída. Por que eu vou continuar vivendo desse jeito? Boa pergunta. Eu creio que o Espírito Santo está fazendo essa pergunta para você, se você está como Israel estava. Os sobreviventes do cativeiro. Será que você sobreviveu a algumas coisas muito difíceis, mas está assim, rastejando? Você sobreviveu, mas está rastejando, como estava o povo em Jerusalém. Você olha para a sua casa destruída, sua família destruída, você vê o diabo levando tudo, igual foi aqui. Por que continuar vivendo desse jeito se tem saída? Não, por favor. Olha aqui. Não, olha para mim. Você já se fez essa pergunta? Por que continuar nesse estado, nessa condição? Se você pode viver uma vida diferente, uma condição diferente. Por quê? Tudo que você tem que fazer é tomar uma decisão. Sabe? Você não pode apresentar desculpas para não tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão e pronto. Você tem que se fazer essa pergunta, por que eu vou continuar vivendo isso? Porque eu não sei como está a sua vida, mas talvez não está muito diferente do que estava aqui em Israel. E já faz muito tempo. Eles já estavam nessa condição por longos 120 anos. Eles tinham ficado nessa condição. Muitos já tinham morrido naquela derrota, naquele fracasso. Isso é forte. São muitos anos no fracasso. Talvez essa é a sua condição, anos e anos no fracasso. E assim, piorando, gemendo, rastejando. Por que continuar nessa condição? Por quê? Não tem que ser assim. Não tem. Jesus foi à cruz para que você tenha uma vida abundante, uma vida feliz. Sabe, quando Neemias ouviu aquilo,
Eu amo isso. Sabe quando algo chega até você e você é movido de tal maneira que você diz, não, isso não pode ficar assim. Eu preciso fazer algo a respeito. Eu gosto disso. Eu amo o espírito do Neemias. Eu busco isso para a minha vida. Porque eu não quero ser uma pessoa passiva, acomodada diante da vida e ver as coisas lá e, então, né, mas o que eu posso fazer, né? Eu estou aqui na fortaleza de Suzã, eu sou copeiro do rei, então, sabe, eu sinto muito. Realmente, Hanani, eu sinto mesmo, sabe? Mas, né, eu não posso fazer nada. Eu creio que muitas pessoas, diante da dor do outro, muitas fazem a mesma coisa. Então, né, que pena. Sinto muito por você, sinto muito por ele. Mas sabe o que é pior? Algumas pessoas fazem isso com elas. Com elas. Minha vida está destruída. Uma vergonha. Está todo mundo triunfando sobre mim. Mas o que eu posso fazer, né? Como o senhorzinho que estava no tanque de Betesda. Jesus ficou sabendo que ele estava lá há 38 anos e imediatamente se incomodou com aquilo. Foi até ele e fez uma pergunta. Que ele esperava uma resposta diferente, certamente. Você quer ser curado? Porque a verdade é que quando uma pessoa fica muito tempo no mesmo lugar, vivendo as mesmas coisas, eu creio que a gente precisa fazer essa pergunta para ela. Realmente, essa vida que você leva te incomoda? Você quer uma vida diferente? Sabe qual foi a resposta do homem? Depois de quase 40 anos no mesmo lugar, gemendo. Então, sempre tem alguém que passa na minha frente e não tem ninguém que me coloque lá. Eu sempre uso esse exemplo. Eu poderia pregar sobre ele diversas vezes. Por quê? Porque essa é a condição de muita gente. Quando você vê alguém numa situação difícil, você pergunta, você quer uma vida mudada? Você quer que a sua vida seja mudada? Você quer? É que é muito difícil. Então, é isso, é aquilo. Quantas vezes eu encontrei pessoas apresentando 1000 justificativas para não tomarem uma decisão. Então, peraí, você está sofrendo ou não está? Porque quando uma pessoa chega no limite do sofrimento, ela chega realmente naquele fundo de poço, naquela situação que ela diz, basta, chega! Ela faz algo. Ela faz. Quando o Neemias ficou sabendo da condição, ele disse, não! Eu preciso fazer algo. Isso tem que acabar. Isso tem que mudar. Ninguém fez nada, eu posso fazer. Eu amo pessoas que se levantam e gritam. Não, algo tem que ser mudado. Eu posso mudar isso. Eu posso viver outra situação. E ele foi orar ao Senhor. E ele lutou. Olha aqui, ó. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande, temível, fiel, aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Ele já começou da maneira certa. O erro não está no Senhor. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Amo isso. Ele se humilhou. Ele se colocou junto com o povo e ele se humilhou. Porque não tem vitória sem essa atitude. Você precisa se humilhar diante de Deus, reconhecer os seus erros e que os erros não, o erro não está em Deus, os erros
tudo que está acontecendo tem a ver com você. São seus. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti, Senhor. Eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, olha aqui, lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, se vocês se voltarem para mim, obedecerem, colocarem em prática. Aleluia. Mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido. Concede-lhe a benevolência deste homem. Na época, eu era o copeiro do rei. Ele se humilhou. Ele mostrou a Deus que Deus era fiel, que se uma pessoa se voltasse para ele, ele tinha prometido mudar a situação. Então, o que Deus está falando para você? Se você se voltar para Deus e obedecer aos seus mandamentos, à sua palavra, e colocar em prática tudo que a palavra orienta, Ele vai trazer você do lugar mais distante, mais profundo. Ele vai arrancar você do buraco mais fundo. Ele vai restaurar a sua vida, não importa como ela está hoje. Ele vai mudar. E não é uma promessa da Cléo. É uma promessa do Deus vivo que nunca falhou, que fez o céu e a terra e que está prometendo fazer algo estrondoso na sua vida se você se voltar para Ele, obedecê-lo e colocar em prática a palavra. Em 52 dias, tudo foi restaurado. Se você se voltar para o Senhor e obedecer, se submeter a Ele, colocar em prática a palavra dEle, Ele vai fazer o que para você hoje é impossível. Era impossível aquilo acontecer, aquela restauração. E aconteceu. O que ficou lá parado por 120 anos em 52 dias foi completamente restaurado. Deus está falando algo muito sério com você. Se você fizer como Neemias, você não aceitar mais, chega, basta, se voltar para Ele, se humilhar, chamar a atenção dEle, você vai começar a provocar milagres na sua vida. Deus vai fazer. Ele está te dando uma chance, Ele está te dando uma oportunidade, um portal está sendo aberto. Se você entrar, você vai viver essa unção de restauração. Vai ser derramada sobre você, porque é a unção do propósito. Você vai viver esta restauração. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já, para nós orarmos. Para acompanhar o canal da Bispa Cléo e saber tudo o que acontece, receber notificações e avisos sobre cada novo carregamento de vídeo, você precisa, antes de mais nada, se inscrever no canal.
O YouTube possibilita que você realize esse procedimento tanto em dispositivos móveis como aparelhos celulares, smartphones com Android ou iPhones iOS, assim como por meio de computadores desktop, laptops ou tablets, gratuitamente. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que o Senhor ama. Está falando algo forte com ela. Chegou a hora dela. Esse é o ano da vida dela. Ela tem tudo para terminar esse ano completamente diferente de como ela começou. Completamente diferente de todos os outros anos. Ela tem tudo para viver algo que ela ainda não viveu. E o Senhor está dizendo isso a ela. Que ela receba a força e o poder para se levantar e ver. Chegou a hora dela viver mudanças. Uma vida que ela ainda não experimentou. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, que sejam respondidos, salvos e libertos. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração e peço mudanças grandiosas agora. Definições. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis, que têm nos ajudado a manter o programa. Que sejam imensamente abençoadas e renovadas. Eu peço prosperidade, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando essas bênçãos na vida dessas pessoas fiéis e que o Senhor desperte mais semeadores, porque esse é um passo sábio, inteligente e transformador sempre. Todos que passam a obedecer às suas leis são honrados. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo movidas para buscar o Senhor e viver a sua glória. Vão viver a sua glória. Obrigada por tudo, amém, amém e amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar amanhã às 19h30 com a reunião para a renovação da mente. Domingo, início dos 52 dias, celebração da Santa Ceia do Senhor e o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Esteja entre nós. Conte conosco. E se o Senhor Jesus não voltar, nós vamos continuar aqui, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.